Olá, o Globo Universidade de hoje veio até a Ilha de Marajó, no Pará, a maior do mundo, que é banhada tanto por água doce quanto por água salgada. Eu vou acompanhar um grupo de pesquisadores que investiga como são e como vivem os botos e os peixes-boi, nesse lugar em que as águas amazônicas se encontram, se misturam com o Oceano Atlântico, formando um cenário único para os olhos e também para a ciência. E você vai ver ainda. Um cientista social pesquisa os costumes e o direito à terra em comunidades quilombolas da Ilha de Marajó. Um grupo de cientistas monta um banco de DNA para evitar a extinção dos búfalos que vivem na ilha. Ela trabalha reconstruindo o passado para que o futuro seja mais justo. É por isso que ela ama o que faz. No ar, o Globo Universidade. O sol pode até nascer para todos, mas na Ilha de Marajó ele nasce diferente. Diferentes também são os cenários que marcam esse arquipélago. Meses de seca, outros de muita água. Marajó está a mais de 80 quilômetros de Belém. A travessia de balsa leva em média 4 horas. A vida que transborda faz de Marajó terreno fértil para a ciência, que o digam os pesquisadores do GEMAN, o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos da Amazônia. De um lado, o rio Pará, querendo desaguar. Do outro, o Oceano Atlântico, invadindo a Baía de Marajó. E nós estamos bem no meio dessa disputa. Esse lugar se chama estuário. E é justamente onde as águas doce e salgada se encontram. Maura, por que o estuário é um lugar de tanta vida? A gente pode considerar essa área como uma área de berçários, exatamente por ter riquezas tanto da água salgada como da água salina. E pesquisar no estuário? Qual a diferença, por exemplo, de pesquisar só o ambiente de água doce, os rios amazônicos ou só o oceano? Quando a gente estuda o estuário, a gente não precisa saber só da água doce, só da água salgada. A gente precisa conseguir entender esse mega sistema que é o estuário e que tem influências tanto marinhas como continentais. Neste barco navegam a ciência e a tradição, pesquisa e fábula. Uma delas sobre o boto rosa, ou boto malhado, animal que habita as águas e o imaginário da Ilha de Marajó. E ele vira gente mesmo? Rapaz, dizem que vira, com certeza que vira mesmo. Você já viu? Não, aliás, eu ainda não vi, mas tem muita gente que mais velha que eu e muita gente nova que diz que já ele vira mesmo, entendeu? Diz a lenda que o boto rosa é capaz de sair das águas amazônicas, virar gente, um rapaz que seduz e engravida moças. Essa é uma lenda muito tradicional, mas não colabora muito pro animal, né, Renata? É verdade. O que acontece muito é que os pescadores têm uma aversão pelo boto rosa, boto vermelho ou boto malhado, como é conhecido aqui na região. Isso a gente acredita que seja por uma característica bem peculiar dessa espécie, que as vértebras do pescoço não são fusionadas, eles conseguem se movimentar e acabam roubando o peixe das redes, atrapalhando, eles falam que ele atrapalha na pesca. Diferente do boto rosa, o boto cinza não consegue escapar da rede de pesca. Daqui a pouco você vai ver como até as carcaças de animais encontrados mortos ajudam no trabalho de preservação de espécies. O que eu mais gosto no campo é ver as coisas do ambiente mesmo, sair um pouco da sala de aula, sair um pouco dos livros e ver como as coisas realmente são. Então, numa atividade de campo, a gente pode observar o ambiente mesmo in situ, na real, como ele é. A força das ondas, a força da maré. E eu que estudo mamíferos aquáticos, entender o ambiente no qual esses bichos vivem é essencial. O que eu mais gosto também no trabalho de campo, numa viagem de campo,
é ver que é um trabalho, né? Que é um trabalho onde todo mundo queria estar e às vezes não pode. Um lugar tão bonito que tu está trabalhando de fato. No escritório, tão diferente. Eu sou Luiz Cardoso, sou pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Pará e também sou pesquisador do NUER, que é Núcleo de Pesquisa sobre Identidade e Relações Interétnicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu pesquiso direito ao território de comunidade remanescente de quilombos na Ilha do Marajó, especificamente no município de Salvaterra, que tem 15 comunidades remanescentes de quilombos que reclamam o direito à área em que hoje eles habitam. Essas comunidades remanescentes de quilombos, elas surgem com o período escravocrata. A Amazônia recebeu, perto de outras regiões do Brasil, uma quantidade pequena de escravos, mas mesmo assim, esses escravos que vieram para cá foram trazidos para a Ilha do Marajó para trabalhar com a agricultura, com a pesca e basicamente com o cuidado na atividade de gado. Eu morei nessa comunidade 9 meses, então meu envolvimento é tanto que eu considero todas essas pessoas como grandes amigos. Foi neste banco que eu aprendi muito sobre a comunidade, é um espaço onde tomava café, almoçava com as pessoas, onde nós conversávamos sobre as dificuldades e aspectos da cultura da comunidade de Bairro Alto. É um espaço significativo para toda a pesquisa. Um dos elementos que caracteriza basicamente essas comunidades é uma religiosidade, é uma ordem organizacional da própria família, é uma ordem organizacional dos seus cultos aos santos, é uma ordem de festividades religiosas que cria uma rede em que todas essas comunidades estão interligadas. Então, esse território que parece um pouco caótico para os olhos das pessoas de fora, está todo organizado segundo a lógica desses próprios sujeitos aqui. Eu gostaria muito que este projeto fosse elemento para o reconhecimento dessas terras como remanescentes de quilombos, para que estas pesquisas se transformassem em titulações das áreas das comunidades quilombolas. Eles andam pelas areias de Marajó procurando pistas, vestígios. Os urubus são aliados nesse trabalho de detetive. De repente surge uma denúncia. Há um boto morto na praia. Nós acabamos de encontrar um boto ainda enrolado na rede aqui, Renata. Então, na verdade, na costa do Brasil inteira, a maior ameaça para esses mamíferos aquáticos costeiros, né, é a interação com pesca. Eles acabam sendo capturados acidentalmente nas redes dos pescadores e vêm a morrer muito rapidamente, é o que acontece. E por isso, nos monitoramentos, a gente encontra tantas carcaças ao longo da praia. O que o mar traz à praia pode já não ter mais vida, porém, contribui com a investigação científica. Os pesquisadores do GEMAN, o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos da Amazônia, encontram muitas carcaças nas praias da Ilha de Marajó e muitas delas de botos cinza. A tua pesquisa, ela diz respeito à saúde dos animais, né? O que isso também revela em relação ao ecossistema? Bom, esses trabalhos, esse monitoramento, né, você precisa coletar o material e, a partir disso, gerar pesquisa básica, né? Que isso vai servir de base para estudos mais aplicados, como o caso da saúde, que é onde a gente procura se os animais estão com alguma doença, apresentam alguma patologia, alguma anomalia, se estão sendo afetados pela poluição. Então, o que a gente encontra de contaminação, ou mesmo de desfecho, né, no caso das doenças, isso pode ser comparado aos humanos. A gente come peixe, eles também comem peixe, então eles vivem na costa, como muitos, né, a maioria da população mundial, na verdade, não só no Brasil, vive na costa. E por conta disso a gente usa os animais, né, o meu trabalho é usar os botos como sentinela de saúde dos ecossistemas. E aí gerar conhecimento tanto para os mamíferos aquáticos como os terrestres, né, os humanos também. E nessa pesquisa, os detalhes são importantíssimos. O Danilo, por exemplo, ele se dedica ao estudo de um ossinho no crânio do boto, que é no ouvido. Fica no ouvido. Esse osso, ele revela o que para você? Exatamente. O boto cinza ele apresenta uma larga distribuição, desde Honduras, né, até Santa Catarina aqui no Brasil. Então ele já é conhecido aqui da nossa costa.
Então, o que o estudo dos ossos, esse tipo de estudo, né, dos vestígios, nos revela? Ele vai revelar justamente a particularidade de cada habitat, de cada baía na qual aquela população reside. Porque aquela população tende a se especializar naquele tipo de ambiente, naquele tipo de ecossistema, e essas especializações tendem a aparecer justamente nos ossos, e eu estou analisando justamente as modificações que surgem nos ossos do ouvido. A partir desse ossinho do ouvido especificamente, eu vou tentar descobrir se existe variação ao longo da distribuição da costa aqui da Baía do Marajó, onde a gente está, da Baía de Marapanim ao Gudual, aqui no estado do Pará ainda, e lá no estado do Rio de Janeiro, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Os rumos da evolução surpreendem. Assim como o boto, o peixe-boi também é descendente de mamíferos que, depois de adaptados ao ambiente terrestre, voltaram a viver na água. E você vai ver por que Marajó é o lugar perfeito para esse grande, tímido e ameaçado animal. Sempre gostei de golfinho, baleia, e meus pais sempre instigaram o interesse. Sempre compraram documentário, livro, tudo que foi possível, e para poder estudar os botos eu tinha que fazer ciências biológicas, e foi. Eu sou José Ribamar Felipe Marques, sou pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e professor do Programa de Ciência Animal em Produção Animal da Universidade Federal do Pará, nos cursos de pós-graduação. Nós fazemos pesquisas de conservação genética de animais que estão ameaçados ou em risco de extinção ou de descaracterização. No caso dos búfalos, que nós trabalhamos aqui, nós conservamos germoplasma de 2 variedades ou subespécies, Búbalos bubalis e Búbalos bubalis querebal. Esses animais eles constituem pequenas populações, ou seja, são grupos que possuem menos de 300 animais, no caso do baio, e menos de 500 animais, no caso do carabao, no Brasil. Então, são grupos altamente ameaçados, que podem desaparecer. Esses grupos de animais eles têm características diferentes. O carabao, por exemplo, que é um búfalo originário do Sudeste Asiático, ele é apropriado para a produção de carne e trabalho de todas as formas, principalmente nas áreas pantanosas ou alagadiças. No caso do baio, já é um búfalo que produz carne e leite, ou seja, como nós falamos de aptidão mista, que serve para cruzamentos ou para ser criado na sua concepção pura. Nós temos os animais no campo e nós fazemos todas as mensurações, desde o nascimento do animal. Ele é pesado, ele é medido, fazemos todas as medidas, fazemos o controle leiteiro. Depois, esse material é todo processado, é publicado em revistas, tanto científicas quanto revistas de desenvolvimento, de divulgação para os criadores e para a sociedade. E depois chegamos no ápice, vamos dizer assim, da conservação, que é manter o sêmen e o DNA nos respectivos bancos. Acabamos de coletar o sangue. Esse sangue será processado no nosso laboratório aqui no Bagan. Depois vai para o laboratório de Belém para ser extraído o DNA. E esse DNA vai para o banco de DNA do Senargem em Brasília. Então, toda a conservação ela é realizada para um uso biológico ou econômico. Então, em algum momento no futuro, nós vamos ter que usar esses genes que nós estamos conservando agora para aumentar a produtividade ou livrar outra raça do risco de extinção. E com isso nós vamos mantendo a reserva genética para o país, que é provavelmente a maior reserva que se pode fazer em termos de biologia para a sociedade e para o meio ambiente como um todo. Nesse pedaço da ilha de Marajó, tudo e todos parecem capazes de contemplar ao mesmo tempo. Essa complexa rede de vida pode ser traduzida em poucas palavras. Eu chamo isso de um paraíso, viu? Porque calmo, apesar de nós estar numa região carente, mas a gente se sente feliz por isso.
É nesse cenário paradisíaco que a gente vai acompanhar os pesquisadores do GEMAN, o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos da Amazônia. E a Maura faz mestrado em Biologia Ambiental. O teu objeto de pesquisa são os peixes-boi. É uma paixão essa? É uma paixão desde criança, que vem sendo realizada agora no lado profissional. E nada melhor do que trabalhar com o que gosta, né? E o que o peixe-boi gosta é disso, igarapés, que são pequenos braços de rios e vegetação rasteira que fica submersa pela água quando a maré sobe. Mas nem sinal dele. Esse é o igarapé do mata-fome. Para o peixe-boi, o nome não poderia ser mais apropriado. Lugar seguro, vegetação farta, ou seja, um cardápio variado, águas profundas e fonte de água doce. Mas o bicho é tímido, não é isso, Maura? Ele não gosta de se exibir muito. Não, é um bicho tão tímido que desde o trabalho, desde 2006, nós só conseguimos 2 avistagens, mas que são dados importantíssimos para a gente. Falando um pouquinho de evolução, o peixe-boi seria o quê? Um primo do elefante, é isso que você estava contando? É exatamente isso. Apesar dele ser marinho, se a gente pegar na evolução, no início ele é um primo bem distante do elefante. Essa pesquisa você pretende o quê, Maura? A gente pretende agora os lugares de ocorrência exata de peixe-boi, ter a característica dele, ver se confirma realmente para que haja um habitat apropriado para o animal e tentar transformar algumas localidades em um ambiente de proteção para esses animais. O peixe-boi tem predador natural? Natural não. Por incrível que pareça, o único predador desse animal somos nós mesmos, o próprio homem. Já foi suficiente para devastar praticamente a espécie. Exatamente. É o animal, o peixe-boi marinho, é hoje na lista dos animais ameaçados de extinção, o mais ameaçado dos animais marinhos. Foi nessas águas que a equipe do GEMAN salvou um filhote de peixe-boi. Hoje ele, ou melhor ela, está no Ibama de Belém, passando por um processo de readaptação para ser devolvido ao seu habitat. Malu era um bebê. Tinha até vestígios de cordão umbilical. Isso foi há 2 anos. Maura, como é que foi a sensação de participar do resgate da Malu? Foi muito emocionante, principalmente porque ela estava numa área em que a gente estava começando o início das pesquisas e a gente, ao olhar o ambiente, a gente logo imaginou, aqui deve ter peixe-boi. Como é que é, depois do resgate, reencontrar o animal aqui? Isso é tão gratificante ou mais gratificante do que pesquisar costumes, lugares em que ele vive? É muito emocionante olhar o animal, ver que ele está bem, mas eu acredito que ele em natureza, no ambiente natural dele, para mim é muito mais gratificante um dia saber que a população pode estar bem. Essa é a minha vontade, isso é um sonho. Você acha que daqui a pouco Malu vai estar preparada, ela e outros peixes-boi vão estar preparados para voltar, seja para a Ilha de Marajó, seja para outros lugares da Amazônia? Cada bicho no projeto de reintrodução, ele volta para o ambiente onde ele foi encontrado. Então, é bem importante isso, porque ele já vai ter aquela imagem, coisa, e quem sabe até encontrar a mãe dele. Quem sabe você reencontrar Malu lá em Marajó. Quem sabe? A dica que eu daria para quem quer ser um pesquisador em zoologia da Amazônia é ter coragem e disposição para encarar as dificuldades naturais do trabalho dentro da floresta. Enfrentar os insetos, o calor, saber cruzar os corpos d'água que estão no meio da floresta e uma série de outras dificuldades que estão presentes dentro de uma floresta tropical. No final, depois de enfrentar todas as dificuldades, você tem que voltar ao laboratório e ter a perseverança e a disciplina de estudar o acervo das coleções para fornecer novas informações. A Ilha do Marajó é uma ilha que tem aspectos culturais e ambientais, paisagísticos, né, muito interessantes, né? Mas eu confesso que o que eu mais gosto na Ilha do Marajó é a Vila de Joanes, onde eu trabalho. Eu me chamo Márcia Bezerra, tenho 46 anos de idade e sou arqueóloga.
Eu me graduei em Arqueologia nas Faculdades Integradas Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1984. Depois disso, eu fiz mestrado em História Antiga e Medieval na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, posteriormente, doutorado em Arqueologia na Universidade de São Paulo. Ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não passa o tempo todo em campo, né? O trabalho de campo, a escavação, né, que é a grande associação da arqueologia, é uma parte do nosso trabalho. Então, o trabalho do arqueólogo é estar constantemente estudando, né, desenvolvendo projetos, né, investigando, criando problemas, investigando problemas, indo para campo para fazer as escavações, coletar o material, voltar de campo, ir para o laboratório, analisar o material, fazer as interpretações, orientar alunos. Eu sou professora efetiva da Universidade Federal do Pará, eu trabalho no Laboratório de Antropologia Napoleão Arthur Figueiredo. A Ilha de Marajó ela é muito conhecida principalmente pela chamada cultura marajoara, né, que é uma fase arqueológica estabelecida algumas décadas atrás, que é muito importante, né? Então é uma ocupação pré-colonial, né, bastante conhecida aqui na ilha. E a importância aqui de Joanes especificamente é que talvez seja a missão religiosa mais antiga da Ilha do Marajó, que se instalou aqui no século XVII, em cima de uma aldeia indígena, né? E se desenvolveu ao longo dos séculos dessa forma, e isso faz com que a gente tenha aqui uma situação muito especial de encontro, né, de universos tão diferentes, né, que é o universo indígena, né, e o universo dos europeus que chegavam aqui. Essa aqui, então, é a torre da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi construída no século XVII pela Ordem Franciscana, uma missão religiosa que se instalou aqui na Vila de Joanes, né, no século XVII. E a importância dela para a arqueologia é que ela é caracterizada como um super artefato, ou seja, um objeto também de dimensões maiores que foi construído numa determinada época e por isso pode revelar muitas coisas acerca do passado da Vila de Joanes e do passado dessa missão religiosa. Nós estabelecemos os locais onde as escavações vão ocorrer, passamos aqui às vezes 10, 15 dias, se possível mais até, desenvolvendo essas escavações. O material é coletado dia a dia, é registrado em fotografia, registrado em fichas. A gente usa uma série de instrumentos para estabelecer as coordenadas desses materiais e dos locais onde a gente escava. Depois tem toda a parte de embalagem do material. Muitas vezes a gente encontra material frágil que requer um cuidado especial para a embalagem, para o transporte. E todos os dias a gente senta para produzir um relatório. Isso tudo, se possível, vai direto para um computador. O conselho que eu dou para quem quer se tornar arqueólogo é primeiro pensar muito bem antes de entrar nesse caminho, porque ao contrário do Indiana Jones, a nossa vida é de muita disciplina, né, de muito empenho, muito esforço, né? Nós temos que estudar muito, é uma profissão que exige muita leitura, exige gostar muito de escrever. Eu amo meu trabalho porque, primeiro, eu não sei fazer outra coisa. E o que eu amo na arqueologia é essa possibilidade que a gente tem cada vez mais de, com as nossas interpretações, com a construção do passado que nós fazemos, né, enquanto arqueólogos, de entender um pouco mais esse universo à nossa volta e, principalmente, de contribuir para que desigualdades, intolerâncias, elas sejam minimizadas, né? Que isso é um papel, hoje, político e social muito grande da arqueologia. Esta é a coleção de mastozoologia, ou seja, de mamíferos, do Museu Paraense Emílio Guild. Esses armários guardam mais de 250 espécies. Neste, por exemplo, estão os botos, coletados nas mais variadas épocas. Desde 1986, os animais estão protegidos por lei e a ciência só pode estudar os bichos que já aparecem mortos. É aqui que o GEMAN faz parte de sua pesquisa. E se você quiser outras informações sobre o Museu Emílio Guild e sobre tudo que foi mostrado no programa de hoje, visite nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. Da ilha de Marajó, no Pará, para ilhas da Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Na semana que vem, eu vou acompanhar uma equipe da Unirio que coleta moluscos e crustáceos no litoral sul do estado para um trabalho de monitoramento de espécies que pode ajudar a avaliar os impactos do homem no meio ambiente.
você vai conhecer também uma pesquisadora que é tão encantada por sapos que transformou os anfíbios em objetos de estudo e já até descobriu espécies novas. Não perca! Até a próxima. Tchau.